Olá, me chamo Nathaniel dos Santos Gomes, sou doutor em Linguística. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as políticas para a educação bilíngue. Vamos lá? Nos estudos recentes sobre linguística aplicada e ensino de língua, o modo como os professores do ensino fundamental e médio organizam e repassam os conhecimentos adquiridos sobre os avanços no estudo da linguagem tem causado uma série de discussões. No que concerne aos procedimentos e os desdobramentos pedagógicos, a transferência desses conhecimentos da abordagem acadêmica para a sala de aula faz jus a uma observação constante e acurada, uma vez que as aberturas com relação às perspectivas, às teorias, quando são travadas com critérios exigidos para situações específicas, podem causar entendimentos muito importantes ou até ter consequências bastante ruins. Alguns estudiosos, ao tratarem da chamada heterogeneidade da língua, apresentam algumas interessantes contribuições trazidas para o ensino de língua por meio das intervenções dos linguistas, seja na leitura ou mesmo nos tipos textuais. Mas, infelizmente, com relação ao entendimento das variações linguísticas, ainda precisamos caminhar muito para difundir a sua importância e acabar com o preconceito. As pressões exercidas pelo discurso hegemônico, aquele que defende de forma obstinada o ensino da norma padrão, definida como homogênea e idealizada, ainda exercem muita importância e influência na atividade em sala de aula e acabam por deixar o futuro professor em uma situação bastante confusa diante das informações que obtém no período de formação e das suas escolhas, ou melhor dizendo, das exigências que são feitas do ponto de vista pedagógico. Para refletir melhor sobre o papel das políticas linguísticas, seus métodos e interesses, é importante considerar, ainda que de forma lamentável, clássicas brigas entre alguns linguistas e alguns gramáticos, em outra situação que vem se estendendo há décadas, desde os anos 1970, quando a linguística foi introduzida como disciplina nas universidades. Ações planejadas sobre a língua acabam requerendo a consideração da situação sociolinguística inicial, se ela é satisfatória ou não, e a condição que se busca alcançar, o que se quer chegar. Enquanto o trabalho se concentra na definição das diferenças entre a situação inicial e a desejada, as intervenções são de ordem político e linguística, ao passo que a discussão sobre passar de uma condição para outra está no âmbito do planejamento. Os documentos oficiais vem propagando e discutindo há aproximadamente 20 anos os mitos relacionados à ideologia da língua única e a tendência de se tomar as regras estabelecidas para o sistema de escrita com padrões de correção para todas as formas linguísticas existentes. É preciso levar em conta que essas exigências encontradas na escola são fruto dessas intervenções que eu comentei há pouco. Por isso, temos o desafio de pensar uma forma de ensinar que leve em conta as variações linguísticas, porque ela deverá levar em conta toda a complexidade que acompanha a língua, as variações da norma culta, da norma padrão e fatores que envolvem política linguística. Por isso que eu entendo que devemos propor uma análise, uma proposta de variação linguística, perpassando essa discussão a exposição de questões que dizem respeito à criação de ambientes linguísticos, com a presença ou ausência de línguas orais ou escritas na vida cotidiana e também na sala de aula. A elaboração de diretrizes curriculares nacionais pelo Conselho Nacional de Educação é atribuição federal e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, sob atribuição da Câmara de Educação Básica. Com o crescimento exponencial de instituições de ensino bilíngue, houve a necessidade de receber solicitações sobre a normatização delas,
Embora o tema já tenha sido tratado pela Câmara de Educação Básica, podemos recepcionar e problematizar experiências privadas e públicas. Em relação à educação plurilinguística, a legislação educacional brasileira explicita direitos linguísticos às populações indígenas e às populações surdas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração da Organização das Nações Unidas enfatizam o direito de utilização de uma língua materna e processos próprios de aprendizagem. A Constituição Federal de 1988 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho também referendam tais direitos. Se no passado trilhamos percursos sombreados pelo silenciamento de línguas e culturas, buscando a exclusividade da língua portuguesa, já é sem tempo de rumarmos na direção de políticas educacionais que valorizam, que respeitam e congraçam a diversidade cultural e linguística do Brasil, o que acaba contemplando 200 línguas indígenas, pelo menos 30 comunidades descendentes de imigrantes e práticas linguísticas tradicionais das comunidades afro-brasileiras, de forma especial as comunidades quilombolas. É também longa a trajetória de luta pela população surda pelos seus direitos linguísticos e sociais. Mesmo com essas conquistas, o movimento surdo brasileiro ainda sente normas que regulamentem seus direitos educacionais. No caso das populações indígenas, o problema é, sobretudo, o descumprimento dos direitos já arrolados em leis e normas. Por isso, há necessidade de trabalhar diretrizes curriculares para a educação bilíngue para populações surdas, com o objetivo de regulamentar e promover os seus direitos educacionais. Tal trabalho vem sendo desenvolvido em conjunto com representantes dessas comunidades, com especialistas, acadêmicos, instituições de várias regiões do país, contando com a colaboração de políticas públicas da educação bilíngue de surdos do MEC. Vale lembrar que, em decorrência do Mercosul, Argentina e Brasil firmaram a Declaração Conjunta de Brasília para o fortalecimento da integração regional. Isso foi lá em 2003, e a partir da qual iniciou-se o programa de escolas interculturais bilíngues de fronteira do Mercosul. Em 2006, ocorreu o primeiro seminário de formação de escolas de fronteira do Mercosul, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com base em princípios da interculturalidade entre a língua portuguesa e a língua espanhola, surgiu o programa de cooperação de escolas da fronteira. Uma década depois de tal declaração, participavam Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Na sequência, objetivava-se abarcar Colômbia, Peru, Guiana, Guiana Francesa, o que acabaria implicando no acréscimo da língua inglesa e da língua francesa. Com os dados iniciais desse programa, indicavam que havia maior presença da língua portuguesa nessas fronteiras do que da língua espanhola, diferente do que acontecia nos anos 50. O objetivo é a superação do paradigma do silenciamento e da negação da nossa realidade plurilinguística, levando em conta línguas de populações indígenas, crioulas e afro-brasileiras, surdas e imigrantes. Por isso, há a necessidade de adotar crescente conscientização de valorização e fortalecimento e promoção da nossa diversidade linguística como um patrimônio nacional, com efeito a crescente percepção internacional do papel estratégico das línguas enquanto instrumentos de cultura e de conhecimento do mundo, assim como dos benefícios da realidade plurilinguística enquanto elemento de respeito às diversidades, de pertencimento a diferentes expressões humanas da Terra. De todo modo, fechamos por aqui a nossa conversa, esperando que essas políticas para a educação linguística estejam um pouquinho mais claras para você. Continue estudando e até a próxima.